você tem o presidente da comissão, que é do Partido Republicano, e o presidente da comissão, que é do Partido Democrata. E aí, eles tomam decisões em conjunto. No caso, um tem o poder de veto e o outro também tem o poder de veto. O Chris Smith, que é o republicano, ele fez o convite oficial do Congresso americano para que os congressistas brasileiros e jornalistas pudessem, então, falar nessa comissão. E aí, o presidente democrata, salvo engano, McGregor, acho que é o nome dele, ele vetou depois que recebeu um telefonema de uma autoridade brasileira. A gente ainda não sabe quem que telefonou para o McGregor, a gente não sabe quem é que ligou, se foi gente do STF, se foi gente do Executivo, se foi alguém do Legislativo brasileiro. Eu sei que ele acabou bloqueando essa audiência, e aí a repercussão ficou ainda maior, porque o Chris Smith, ele estava disposto a querer entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo no Brasil. De repente, ele viu que a esquerda americana não queria que isso fosse falado. Logo, na hora, levantou. Né? Sabe quando você... Mas eu faço sempre essa analogia para o pessoal entender, Ítalo. Imagine que a Angola, que é comunista, né? E foi amplamente ajudada pelo Lula, e pelo PT, e pela esquerda brasileira. Imagine que alguém descobre alguma coisa na Angola e está querendo denunciar isso no Congresso Nacional Brasileiro, lá em Brasília. E aí, só um deputado está meio que a fim de entender melhor e faz uma comissão sobre isso lá nos direitos humanos, lá em Brasília. Aí, de repente, toda a esquerda brasileira fica querendo bloquear os políticos e os jornalistas e as pessoas lá da Angola queiram falar no Brasil. Logo, na hora, chama atenção. Falei, peraí, por que todos vocês estão querendo impedir? Agora a coisa toma uma outra repercussão. E o que aconteceu? O óbvio. Um deputado, com mais outros 2 ou 3, estavam ali estavam interessados. Agora, foi o que eu vi com meus próprios olhos. Foi um enxame de deputados americanos que estão querendo agora fazer com que não só essa audiência aconteça, como aconteça outras audiências. Tem deputado querendo colocar o que está acontecendo no Brasil na audiência das comissões dos direitos humanos, na parte que é voltada para a China. Porque agora eles querem também saber qual é a presença chinesa no Brasil. Então, piorou muito pro lado da esquerda americana e brasileira, porque agora o trabalho que o Paulo fez junto com Gaia e o Eduardo Bolsonaro tinham conseguido a atenção de 2 ou 3 deputados. Eu tô com um cartão aqui de 7 deputados. 7 congressistas americanos. Inclusive um que eu não lembro agora o comitê dele, mas era alguma coisa relacionada à segurança nacional. Ele, quando começou a ouvir o meu relato, o relato do Paulo e o relato do Marco Antônio, o Superman, ele começou a ficar assustado e falou assim, como é que eu não estou sabendo disso? Olha aí. Aí ele começou a ficar preocupado. Ele falou assim, como é que eu não estou sabendo disso? Aí ele falou assim, se eu não estou sabendo disso, nenhum dos deputados da minha comissão está sabendo, porque eu sou líder. Aí ele falou assim, agora eu quero. Agora eu quero saber o que está acontecendo, porque isso é um absurdo. E quando a gente foi narrando para ele, explicando, é óbvio que é difícil para um americano entender poder centralizado. Né? Ou seja, na cabeça dele, não tem nada no nível estadual para resolver. Porque aqui nos Estados Unidos você tem ferramentas, inúmeras ferramentas, dentro do próprio Estado. Então, por exemplo, o meu caso, o caso do Terça Livre, nós vencemos o Google onde? No Tribunal de São Paulo. Certo? Perfeito. E aí depois o Alexandre de Moraes botou o caso do Terça Livre debaixo do braço. Aqui nos Estados Unidos isso não seria possível. Então eles têm dificuldade de entender como é que uma autoridade estadual ela fica anulada, completamente obscurecida, destruída com um poder centralizador federal. Olha aí. Que não é o caso, por exemplo, do Donald Trump, onde Colorado queria fazer algo e aí a Suprema Corte virou e falou assim, não, peraí, isso aqui não é constitucional, não pode. É raríssimo. Raríssimo. A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou no ano passado
88 decisões contra 3 mil e poucas da Suprema Corte brasileira. Não, a Suprema Corte brasileira tem que se dividir em turmas para dar conta do trabalho. Né? Não tem turma na Suprema Corte, né, americana, por quê? Porque todo mundo. Você imagina, 88 decisões, você tem ali, né, muito tempo hábil para se inteirar de todas elas, né? Todas essas decisões. Exatamente. Então, mas a repercussão foi maior. Né? Como você bem mencionou, aquele espaço. E seria bom, Ítalo, enquanto eu vou falando, ver se você consegue achar no Google. House Triangle, sim. Isso, porque assim, a mídia brasileira, ela é cafajeste, todos nós sabemos disso. E a mídia brasileira colocou que os deputados falaram no meio da rua. E até os seguidores, até a direita brasileira, não está entendendo muito bem o que aconteceu. O pessoal estava achando que o deputado americano, junto com os deputados brasileiros e os jornalistas, Paulo, eu, o Marco Antônio, a Ludmila Lins Grilo, eles acharam que a gente estava falando ali na frente do Congresso, como... Não, para você ter uma ideia, o cinegrafista e cineasta, ele não é nem cinegrafista, ele quebrou um galho como cinegrafista, mas o cineasta Daniel Bertorelli tentou colocar a câmera dele nesse lugar 45 minutos antes do horário marcado. Vou pegar aqui um spot num lugar bom para filmar. E ele não estava autorizado a ficar no lugar, porque depois que você passa da barreira de segurança do Congresso americano, algumas áreas você só pode ficar se você tiver permissão. E aquele local ali, em Aqui, né? específico, exatamente, é ali, ó. Aquele local, tá vendo esse negócio cinza aí que tá na tela? Isso aí Esse são aqui. as tomadas, isso, exatamente aí. Essas aí são as tomadas, tomada mesmo de energia, específica para cada empresa de comunicação que está cadastrada no Congresso dos Estados Unidos da América. Todas as press conferences, Coletiva de imprensa. toda a coletiva de imprensa que acontece no Congresso americano é feita aí. Você não pode fazer coletiva em qualquer lugar. Esse é o local específico para a coletiva de imprensa do Congresso dos Estados Unidos da América. Isso é um fato interessante. Tem uma imagem, abrindo um parênteses aqui, tem uma imagem em cima do Capitólio que é a Estátua da Liberdade. Para nós é um pouco complicado, porque a gente usa liberdade por uma única palavra, né? Os americanos, eles têm a Estátua da Liberdade em Nova York, que é a Liberty, né? E a do Congresso americano é a da Freedom. Eles têm duas palavras distintas, nós só usamos uma palavra, que é a liberdade. Aquela estátua ali, o sol nunca se põe pro rosto da Estátua da Liberdade que está em cima do Congresso americano. O sol só se põe nas costas dela. Por quê? Para a liberdade, o sol só nasce, nunca se põe. Olha aí. É um simbolismo bonito que tem ali no Congresso americano. Pois bem, o Daniel não podia ficar ali 45 minutos antes porque tinha que estar cadastrado. A Globo não pode ir nesse local porque ela não está cadastrada. Não tem tomada da Globo ali. Então, se não tiver autorização de quem conclamou a coletiva de imprensa, ela não pode ir lá. Por isso que nenhuma mídia brasileira foi. Isso eles não falam. A única mídia brasileira autorizada a estar lá foi o Terça Livre, a Bárbara, do Te Atualizei, e o Marco Antônio com o Fio Diário. E aí, quem estava cadastrado no Congresso americano, aí Double TN, a Fox News e outras duas que estavam lá, NTD, né, da Epoch Times. Então, não é no meio da rua, como a imprensa brasileira falou. Não, é que a imprensa brasileira não tem autorização para estar lá. Isso eles não falam. É um absurdo. Eles não têm autorização para estar ali, no que eles chamaram de meio da rua. Se fosse meio da rua, eles podiam estar lá. É um fato que aconteceu na capital da maior potência econômica e militar do planeta. Vai dizer para mim que é meio da rua? É uma ova. Eles são mentirosos, canalhas. Entendeu? Não receberam o convite pro coquetel e aí vira para todo mundo falar que era um bar de esquina de rua. É uma ova. Entendeu? Enfim, Perfeito. a repercussão está maior do que a gente imaginava, Ito. Uhum. E agora os congressistas americanos querem saber em mais detalhes o que foi feito, o que está acontecendo no Brasil, porque eles estão vendo que o Brasil virou laboratório de ações ditatoriais em países, aspas, democráticos. Então eles estão começando a ver
que o que antes acontecia nos Estados Unidos para depois ser exportado para os outros países, como foi o caso do aborto na Suprema Corte Americana, etc., agora eles estão vendo que a esquerda está fazendo alguns países de laboratório e depois tentando implementar os casos exitosos nos Estados Unidos. Ou seja, você vai lá, usa um mecanismo ditatorial num país que todo mundo considera como, muitas aspas, livre, e aí eles vão lá e falam assim, não, a gente tem que usar isso aqui também, que é o que está acontecendo, por exemplo, na União Europeia, com relação ao cerceamento da liberdade de expressão. Só que como nos Estados Unidos a Constituição não permite, muita coisa não passa. Agora, via judiciário, né, o Brasil então está como uma cabeça, né, querendo expandir, querendo exportar mecanismos ou métodos ditatoriais por meio do judiciário. Só que eles já estão ligados aqui nos Estados Unidos e agora eles querem saber em mais detalhes do que está acontecendo. Aí o pessoal sempre me pergunta, então, tá, mas o que de efetivo pode acontecer? Bem, é óbvio que a gente não sabe ainda o tamanho que a repercussão pode tomar, ponto 1. Ponto 2, nós não sabemos o que ainda pode ser feito, porque existe uma gama de coisas que ainda pode ser feita e a gente não sabe para qual direção os americanos vão. Mas o Trump falou com Eduardo Bolsonaro, não só uma, mas 2 vezes, uma no CPEC e uma ontem, que ele está pessoalmente decidido a resolver esse problema do Brasil. Tanto é que ele falou para o Eduardo Bolsonaro, eu vou resolver esse problema em um dia. O que ele vai fazer, eu não sei. Ele falou de modo propagandista, político, também não sei. Agora, o que é possível fazer? O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Secretary of State, né, seria como se fosse o Itamaraty dos Estados Unidos, ele pode criar uma resolução, por exemplo, colocando alguns grupos como terroristas, por exemplo, PCC. E se o PCC for categorizado como grupo terrorista nos Estados Unidos, todas as contas bancárias que estão relacionadas ao PCC e a pessoas que estão relacionadas ao PCC, essas contas ficam congeladas imediatamente nos Estados Unidos. Mic drop. E daqui em diante eu não falo mais nada. Já falei demais. Já falei demais. Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões a partir daí, né? Agora, é interessante, né? Eu gosto sempre de olhar o meu foco de análise dessas coisas, né, é bastante sobre a psicologia social disso tudo, né? Você vê claramente, né, o que a gente chama de efeito Streisand, né? Mais uma vez, o efeito Streisand. O que é o efeito Streisand? É quando alguém vira para falar assim, olha, uma coisa que passaria desapercebida, né? Mas que gera uma reação tão violenta de quem queria que aquilo ali não acontecesse, que de repente chama, né? Eu tiro que saiu pela culatra, em termos de opinião pública. Né? Eu tiro que saiu pela culatra. Então, assim, é mais um tiro que saiu pela culatra, né? Essa semana, por exemplo, nós tivemos aí o caso do pedido de extradição, né? Do seu pedido de extradição, em que as autoridades americanas falam assim, não, mas isso aí são só palavras, né? Eu adorei a notícia da Folha. A Folha escreveu aquilo ali, ela só botou assim, ela teve que botar, né? Assim, as falas golpistas do Arnaldo Santos. Aí alguém falou assim: não, mas isso aí são só palavras, pô. Entendeu? Fala golpista, filho. Vai caçar o que fazer, entendeu? E agora o governo brasileiro parece que dobra, né? O tempo todo tá dobrando a meta, né? Tá dobrando a aposta. Só que é o seguinte: quem dobra a aposta corre o risco de perder o dobro também, entendeu? Então, assim, é foda, né? Então, assim, eles agora estão querendo te enquadrar como que é mesmo? Formação de quadrilha, mas se não tem crime, não tem formação de quadrilha, porque formação de quadrilha não é um crime em si mesmo, né? Formação de quadrilha é sempre uma formação de... Pô, preciso explicar essa merda, pessoal, né? Formação de quadrilha... O pessoal pensa que... Entendeu? Formação de quadrilha, meus amigos, é a formação, é um grupo de pessoas para cometer um outro crime. Formação de quadrilha é um crime que a gente chama de... esqueci o nome específico desse tipo de crime, mas é um crime que só acontece se tiver outro crime acontecendo também.
Entendeu? Então você tem formação de quadrilha, um grupo de extermínio, uma formação de quadrilha para cometer homicídio. Você tem uma facção de tráfico de droga, é uma formação de quadrilha para traficar droga, e assim por diante, entendeu? Não existe formação de quadrilha em si mesmo, né? Então é o seguinte, se a fala do Alan não é crime pelos Estados Unidos, também tão pouco vai ser a formação de quadrilha, entendeu? Para formar, para falar, para dizer só palavras, né? E também tem a questão que eles estão querendo enquadrar também como lavagem de dinheiro, por causa... É da ONRPM que estão querendo enquadrar, a networking lá do Terça Livre? É Não, isso que estão querendo? a gente ficou poucos meses com o One RPM, que foi indicação Mas... do Nando Moura, né? A gente foi para BBTV. Ah, BBTV, isso, Era a BBTV. BBTV que era canadense. É E aí eles estão canadense. querendo dizer que é lavagem de dinheiro porque a BBTV era canadense e o Google é Estados Unidos. Então, como é que a gente recebeu o dinheiro do Google pelo Canadá? Nossa Senhora. Aí isso foi o que a Eles querem convencer a autoridade americana disso daí, né? Porque, eu queria ser uma mosquinha para estar nessa reunião, cara. é. Eu dava o meu dedo mindinho para estar nessa reunião, bicho. Não, e sem contar que, assim, lavagem de dinheiro, a ilicitude do dinheiro, ela é na origem. A gente tem que desenhar essas coisas, né? Então, por Então, né? exemplo, se você vende paleta de guitarra, tô com uma aqui na mão. Se você vende paleta de guitarra e o dinheiro de paleta de guitarra você usa para investimento em alguma outra coisa, já não é lavagem de dinheiro, porque a ilicitude teria que ser na origem. A venda do produto original. Ali, o primeiro é que tem que ser lavagem de dinheiro, né? Então. Só como é que você vai fazer lavagem de dinheiro com o dinheiro que você recebia do Google? Aí eles tiveram uma tese impressionante. A tese da PF é que a origem do dinheiro é ilícita porque o Terça Livre ganhava audiência em troca de favores e proximidade com os políticos. Ou seja, se o Terça Livre tem audiência, tinha, né? Audiência muito alta, isso acontecia porque eles eram amigos do Eduardo Bolsonaro, da Bia Kicis, dos deputados, dos ministros, e aí eles estão querendo dizer que isso é a ilicitude do dinheiro de monetização. Meu... Quer dizer, tudo descamba no It's Just Words. Tudo descamba no são só palavras, entendeu? Rapidinho, Porque Ítalo. Pausa aí rapidinho. Pessoal, eu peço que vocês compartilhem a live para ajudar a mostrar um pouco isso para as pessoas, porque tem muita gente que não está sabendo o que está acontecendo em relação à viagem de Washington e em relação a essa negativa do governo americano. Então, dá uma pausa agora rapidinho aqui, ó, abre um novo navegador, pega o celular, copia o link, divulga, manda nos grupos de WhatsApp para que a audiência possa crescer bastante aí, o vídeo do Ítalo ganhar relevância. E é óbvio, ninguém gosta de pedir isso para si próprio. Então, como não é para mim, eu estou apertando F. Ajudem o Ítalo com super chat, com curtida, inscrevendo-se no canal e, sobretudo, no curso dele, que está fenomenal, está maravilhoso. Ele conversou comigo sobre as aulas que ele está fazendo, ele conversou sobre o objetivo que ele quer fazer com esse curso. Eu achei sensacional, achei maravilhoso. Eu estou aqui ainda, assim, vocês estão ouvindo o barulho das crianças, não sei se dá para ouvir o barulho das crianças. Eu parei tudo lá agora, falei, não, amor, eu tenho que ir lá entrar ao vivo com o Ítalo, porque esse curso dele é de extrema importância. Então, enquanto você está compartilhando ali, vai lá, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo do Ítalo, coloca o seu nome lá, faz o cadastro, né, para você poder participar desse curso maravilhoso, né? E agora a gente pode voltar para o nosso bate-papo, mas não deixe de compartilhar e se inscrever no curso dele, não. Perfeito, pessoal. Só aproveitar então esse gancho aí, pessoal. Hoje, às 5h30 da tarde, eu estarei aqui presencialmente com o senhor Sepúlveda, aqui no meu estúdio, aqui ele tá lá, tá vindo para cá já, para a primeira aula, que será ao vivo para os inscritos do programa, do curso, tá certo? Então, a sua inscrição aqui, né, a sua assinatura aqui é muito importante. Isso faz, né, tem dois benefícios, digamos assim, dessa sua assinatura. Primeiro, você passa a integrar uma iniciativa encabeçada por mim e pelo seu Sepúlveda para restaurar nas pessoas a noção de lei natural e de ordem natural. Ah, mas Ítalo, mas né, porra, isso aí é muito etéreo, muito não, eu já expliquei, eu passei a semana inteira explicando para vocês como isso que está acontecendo hoje
com o nosso judiciário, o judiciário no Ocidente, é fruto da perda da noção de lei natural. Por quê? Quando você perde a noção de lei natural, a lei passa a ser somente, na melhor das hipóteses, um acordo entre partes. É uma livre decisão da vontade. Quando a lei é uma livre decisão da vontade, também é uma livre decisão da vontade a interpretação da lei. Por consequência, por necessidade lógica, por corolário, entendeu? Então, aquilo que nós estamos vendo hoje na condição de ditadura judicial tem o seu germe, né, e tem a sua maior potência, a sua raiz fincada nisso, na perda de noção de lei natural. E sem restaurar a noção de lei natural no Ocidente, sem restaurar a ordem natural, sem restaurar o lastro da lei na realidade, é impossível nós resolvermos esse problema de longo prazo. Porque a gente pode, né, tirar um cara que está dando problema e vai vir outro no lugar dele, entendeu? Então esse problema precisa ser resolvido na raiz, na fonte, tá certo? Então lá você integra esse grupo, lá você integra esse projeto que nos ajuda a começar a lutar de maneira verdadeira, de maneira consciente, de maneira eficiente contra esse problema. E o segundo ponto é o seguinte, né? A sua assinatura também vai ser destinada para melhoria aqui do nosso canal, aqui do Ligando os Pontos, tá certo? Então, eu peço, né, que você considere fazer a sua assinatura no Tradição em Ação. É muito importante, é muito útil para você e para todas as pessoas essa sua assinatura, tá certo, pessoal? Vamos seguir então com a nossa pauta. Vamos falar um pouquinho o Alan. Eu queria que você Rapidinho, o Ítalo, foi bom você ter falado disso, porque tem uma coisa que o pessoal comenta dos Estados Unidos de modo equivocado. Nos Estados Unidos não existe direito constitucional. Porque a Constituição não é a fonte do direito. Por exemplo, não é direito constitucional a liberdade de expressão e a liberdade de portar armas para se defender de um tirano. A primeira e a segunda emenda da Constituição americana, ela não está garantida pela Constituição. A Constituição dos Estados Unidos da América, ela foi escrita para o Estado. É o Estado que é proibido pela Constituição de calar as pessoas e impedir que elas tenham armas. Mas a fonte do direito é God-given rights. Ou seja, direito dado por Deus. Então o americano ele tem consciência do seu curso. Então todo jurista americano, ele sabe o que você vai dar no seu curso junto com o seu Sepúlveda. Os nossos não. Não sabem mesmo. Você entendeu? Porque se alguém muda a Constituição brasileira, muda o direito constitucional. Acabou. Agora, nos Estados Unidos, você não tem como. Porque há uma proibição de tirar isso da Constituição. Por quê? A Constituição americana, ela é uma bolha de proteção, é um domo de proteção desse direito que foi dado por Deus. Então não é a Constituição americana que é a fonte dos direitos. É a lei natural, a lei divina. Ou seja, é um God-given rights. Eles falam isso o tempo todo aqui. É um direito dado por Deus. Se é um direito dado por Deus, ninguém pode tirar. Ponto final. Isso as pessoas não entendem. Vocês querem ver o que é uma discussão permeada pelo direito natural? Assistam um filme chamado O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, que é sobre São Thomas More. Cara, esse filme, ele é da década de 60, se não estou enganado, 50 ou 60, né? Em inglês ele tá como The Man of All Seasons. Você já assistiu, Alan, esse filme? Não, assista. Cara, é incrível, é incrível. É só sobre, é o filme sobre São Thomas More, né? Mártir da igreja, né? Que morreu lá do... Desculpa, não, esse aí sim, claro que já sei. O discurso então, dele é uma das coisas maravilhosas. Tem lá. É maravilhoso, né? E você vê que o filme inteiro, ele trabalha na ideia de direito natural. O que é? É a realidade das coisas. Assim, mas espera lá. Se ele pergunta assim para ele assim, mas se o Congresso, se o Parlamento, né, decidir que eu sou o rei, você me aceitaria como rei? Assim, sim.
Aceitaria, né? Porque é uma questão contingencial da política agora, né? Assim, mas e se o parlamento decidir que Deus não é Deus? Aí fala assim, não, porque o parlamento não tem essa competência. Então você vê que para os nossos congressistas, né, se o parlamento, né, se o poder burocrático estabelece que 2 mais 2 é igual a 5, 2 mais 2 é igual a 5. Né? Eu estava discutindo uma vez com um rapaz católico, inclusive. Né? Eu falei para ele assim: não, mas olha, mas essa ação é inconstitucional. A resposta dele foi, eu juro para você, a resposta dele foi a seguinte: não, ela é constitucional porque quem decide se é constitucional ou não é o STF. Eu assim, Loucura. então, meu amigo, você está confessando uma coisa que é o seguinte: você está confessando uma coisa que é o seguinte, o STF decide o que ele pode ou não fazer. Ora, se eu decido que eu posso ou não fazer, por definição eu posso tudo. Exatamente. Entendeu? Por definição eu posso tudo. Você, olha, eu decido, né, se eu posso ou não matar o Alan. Ora, se eu decido se eu posso ou não matar o Alan, na prática eu posso matar o Alan. É lógico. Rapidinho, Ítalo, deixa eu agradecer aqui ao Marcelo Marcon aqui, que te deu um superchat. Ele perguntou, Alan, tem saudade do telefone da área 54? É que ele deve ser gaúcho. Então, né? Eu tô morrendo de saudade do Sul, sim, nem me fala. E agradecer a Lídia Petru, que botou aqui, matando a saudade de ver vocês juntos. Deus abençoe suas vidas grandemente. PS. E aí, Ítalo? Não, essa parte não precisa ler, não. Não, tem sim, já casou, tá enrolando. Eu subscrevo isso aí. Eu tô sendo enrolado agora, é diferente. Não, tem que... situação. Agora, Ítalo, mais um assunto interessante sobre o tema do seu curso. Vamos supor que o Bolsonaro queira resolver os seus problemas como cidadão italiano. Ele vai para a Itália, porque o Alexandre de Moraes pode tirar todo tipo de passaporte dele. Se ele conseguir sair do Brasil, ele pega o passaporte dele italiano em qualquer embaixada italiana, em qualquer lugar do planeta. Né? Por exemplo, no Milei. Just guessing. Sim. Lá na Argentina. Exato. E ele pode simplesmente querer resolver o problema dele na Itália. Aí, o questionamento que eu levanto aqui nessa abstração nossa aqui. Ora, onde está o direito positivo que garante isso para Jair Messias Bolsonaro ou para qualquer pessoa que tenha outra cidadania e queira resolver o seu problema com outra cidadania, não a brasileira? Não está só no direito positivo. Isso está na Declaração de Direitos Humanos, que, por sua vez, é, de algum modo, influenciada pela própria Constituição Americana. De novo, é God-given rights. Perfeitamente. A importância de se ter a concepção de direito dado por Deus, ela é importantíssima, fundamental, e não existe alguém que entenda de direito sem saber o que é direito dado por Deus. Não, olha, perfeito, o Alan. Para variar, né, essa questão já estava em Aristóteles, né? Quando ele estava falando em Ética Nicômaco, quando ele estava falando sobre a questão da moralidade, né, ele dizia o seguinte, né, não seja um cara muito cético em relação quando você vai estudar sobre moral, né? Você, porque quem disse que isso é certo? Quem disse que isso é errado? De onde vêm essas coisas, etc. Não seja um cara assim muito contestador. Por quê? Porque assim, isso aí expõe uma posição que ele chama, olha só que interessante Aristóteles, ele chama essa posição de muito ingênua do observador. Por quê que ela é ingênua? Porque o observador, né, você vê que o Aristóteles ele já identifica, né, alguma coisa que milênios depois o professor lá vai chamar de paralaxe cognitiva, que é o quê? É impossível você viver praticamente na vida prática sem ter noções morais. Então elas têm que vir de algum lugar. Porque elas são parte constitutiva do ser humano. E elas são sempre algo que aponta para fora. Porque ninguém passa uma lei, pessoal, ninguém faz uma lei
Ninguém faz uma lei, por mais positivista que ele seja, por mais voluntarista que ele seja, ninguém faz uma lei sem antes ter a percepção. Gente, entenda uma coisa. Eu vou falar isso aí de maneira dura, tá? De maneira sem hipérboles. Ninguém faz uma lei sem antes ter a percepção de que aquilo que está na lei já era justo antes da lei ser passada. Significa o seguinte, que por mais que positivista que o cara seja, ele sempre vai fazer alguma referência a alguma transcendência. Corolário disso, o discurso voluntarista, o discurso positivista é um discurso para desarmar a oposição da lei positivada e não um discurso que legitima a lei positivada. Não um discurso que motiva a lei positivada. Entenderam? Então, toda lei, toda teoria do direito, ela sempre vai fazer alguma referência a algum sistema de transcendência. É impossível isso não acontecer. O que acontece às vezes é essa transcendência estar no ponto cego da pessoa. É aí que nós temos uma paralaxe cognitiva. Então, o cara está achando que ele está falando aqui do alto, né? Eu estou julgando o direito aqui do alto, eu estou fazendo aqui um direito para além, eu estou acima do bem e do mal, né? Como diz Nietzsche, né? Estou aqui acima do direito, julgando todas as teorias do direito. Você, não, meu amigo, você é um cara como todo mundo. Você é um cara que se revolta quando o nego rouba você. Você é um cara que fica puto quando o nego passa a mão na bunda da sua mulher, entendeu? Você é um cara que fica, que se o nego tentar te matar, você vai reagir, entendeu? Se ladrão entrar na sua casa, você vai tentar bater no cara, ou pelo menos vai fugir, entendeu? Você é um ser humano como qualquer outro. Isso é a natureza humana. Você não foge da natureza humana. Entendeu? Você não foge da natureza humana. No máximo, você consegue, né, em algum momento, agir contra a natureza humana e vai pagar o preço por isso. Mas ninguém consegue fugir da natureza humana, ninguém foge de si mesmo o tempo todo. Entendeu? É sempre através de pontos cegos. Então, você percebe o seguinte, nem o que vem com esse papo de que porque lei é a lei, né? Lex dura sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, né? O importante é o que está na lei, etc. Né? O que está escrito na lei. Se a Constituição disse que o STF decide, então é o STF que decide. Quem vem com esse papo, pessoal, tá sempre de treta. Sempre de treta. Agora eu pergunto para vocês, quantos juristas vocês conhecem que entendem isso que eu estou falando aqui? Sejam sinceros comigo, no Brasil, quantos juristas você conhece que entendem desse assunto, por mais bem intencionados que estejam? Eu conheço pouquíssimos, não vou dizer nenhum, não. Eu tenho gente que conhece sim, entendeu? Eu não vou nem falar o nome, que estão pessoas que estão em posições aí chaves como procurador, etc, entendeu? Então não vou nem falar o nome para não complicar. Mas tem gente que sabe muito bem disso aí, entendeu? Mas são pouquíssimas pessoas. Tá certo? E tem muita gente que não sabe disso, cai no conto do vigário, tá certo? E acaba, por consequência, repetindo, né? Repetindo a conversa fiada de quem é positivista, entendeu? E acaba cooperando, né? Cooperando com quem lhe oprime, né? O Assis Halbert está dizendo o seguinte, ó. Salve Alan, meu caro, depois tenho que fazer aquilo que fiquei de fazer. Eita, nós! Deus abençoe vocês. Quero saber agora o que é esse aquilo aí, tá? Então, gente, é por isso, tá? Que eu tô criando, né? Eu criei junto com o Sr. Sepúlveda a plataforma Tradição em Ação, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, só para vocês verem, tá? Gente, no link aqui embaixo, você clica no link aqui embaixo, você se inscreve, tá? Você assina a plataforma e você vai ter acesso, pessoal, olha só, ao acesso vitalício ao grupo exclusivo dos alunos de Tradição em Ação, com este que vos fala, artigos diários para discussão e aprofundamento dos temas tratados e acesso a todas as aulas do Leitura Comentada. Eu leio livros com vocês e vou comentando, né? Vou explicando, vou dando mais exemplos, né? O pessoal que já acompanhou a Leitura Comentada já no Bunker do Leranzon sabe como é bacana, como é muito útil
essa ferramenta. Além, lógico, das aulas dadas comigo e com o senhor Sepúlveda, que vão restaurar na sua cabeça a noção daquilo que é de fato, né, o problema. Ou seja, nós vamos te dar um diagnóstico do problema. Só que esse diagnóstico não dá para dar com uma aula de uma horinha, não, entendeu? Precisa de um curso, precisa de meses de estudo sobre isso para nós termos uma noção clara do problema. E tendo noção clara do problema, nós temos uma noção clara de como nós vamos agir. Então, assim, quando você percebe, quando você fica, né, na sua casa, pensando assim, meu Deus, o inimigo é invencível. Então, assim, meu filho, ele vai continuar invencível porque se você está entrando numa luta de espada, só que a espada está no chão, você está se recusando a pegar, você não está vendo ela. Entendeu? Então é óbvio, o inimigo está lutando com espada, você está lutando com as mãos nuas. Ele vai ser invencível mesmo. Entendeu? Mas a invencibilidade dele, entre muitas aspas, é condicionada. É condicionada a quê? A algo que você está deixando de fazer. Que é se formar, se tornar uma pessoa virtuosa, se tornar uma pessoa culta, uma pessoa consciente de qual que é a natureza do problema e do que é que você tem que fazer. Isso que nós vamos explicar para vocês lá no Tradição em Ação. Tá certo? Eu e o Sr. Sepúlveda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu e o Sr. Sepúlveda, nós já fizemos isso uma vez. Tá certo? Ele já com a TFP, eu já fiz uma vez junto com o Alan no Terça Livre. Entendeu? Nós vamos fazer de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for preciso. Tá certo? Maninho, tá de volta? Tô. A Bianca tá aqui, ó. Bruno Montanas. Que maravilha, revelo, Alan. Já me inscrevi no curso do Ítalo. Obrigado, Bianca. Que Deus jorre muitas bênçãos sobre você e sua família. O Brasil te agradece. Como é que tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal, Alan. Como é que tá minha afilhadinha? Ela tá linda e maravilhosa, né? Como sempre, se não mudou. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui a foto que eu tirei ontem, assim que cheguei. Porque, olha aqui, ó. Cheguei ontem, eles estavam na piscina lá. Aqui, ó. Olha só. Dá para ver aí, né? Dá para ver, sim. E Puxou a mãe, graças a Deus. Tava na frente da olho azul dela, tava um bilhão lá. Tem que coisinha linda aqui. Ela tá melhorando, né? Ela tá andando já. Eu vi que ela tá conseguindo dar umas engatinhadas, Exato. Ela tá conseguindo andar. Ela tem ainda dificuldade, né? Porque ela começou a andar recentemente, né? Então Sim. tem que estar sempre alguém por perto, tem que estar com as duas mãos assim bem atentos, senão ela pode cair, né? Inclusive, aquele vídeo da OEA tá cortado, né? Porque eu tô relatando o que aconteceu com a minha filha. Quando, ao congelar os bens da empresa Terça Livre, algo que não aconteceu nem com a Odebrecht, que ficou 12 anos pagando $100 mil mensais às Farc, tá? Vai vendo. Ao fazer isso contra mim e contra a empresa Terça Livre, eu expliquei isso na OEA. Eles estavam impedindo-me de pagar os tratamentos da minha filha. Que se não fossem pessoas caridosíssimas que ajudaram com Pix para minha esposa, etc., para ajudá-la, minha filha estaria muito pior ou até poderia ter morrido, né? E foi isso que eu falo ali, quando eu tô com o telefone na mão ali na OEA, e as pessoas falam que eu tava muito exaltado, tava falando da minha filha, que quase morreu, né? Algumas pessoas falaram que eu tava exaltado, não tinha outra maneira. Tava todo mundo ali falando de burocracia pra cá, burocracia pra lá, e eu precisei botar o pau na mesa, não é? Tava todo mundo ali cheio de dedinho falando. Por quê? Havia 3 pessoas do meu lado, não é? Eu fui pro outro lado da mesa, né? Porque eles pediram para que eu fosse lá. Mas do meu lado aqui, 3 pessoas da OEA. A primeira do meu lado esquerdo estava grávida, a do meio e a outra lá. E uma advogada brasileira por videoconferência no computador. E uma advogada, uma verdadeira cadela comunista. Querendo impedir a petição que foi feita pelo deputado que estava lá, a petição que foi feita pela Associação das Vítimas de 8 de Janeiro. E aí depois eu falei a minha petição é que está mais avançada, né? A do Dr. Renaud.
meu advogado. Ela é a que tá mais avançada, não é? E aí eu fui pro outro lado e expliquei para eles. Eu falei assim, olha, tudo bem que possa ter alguma coisinha aqui a colar burocraticamente que eles precisam acertar para que a denúncia vá adiante, mas eu quero que vocês saibam disso. Eu comecei a relatar. A minha filha quase morreu, a filha da Gabriela Ritter pode morrer, né? Para você ter uma ideia, a minha filha toma 3 remédios anticonvulsão, a filha da Gabriela Ritter toma 8 ou 9. Olha só. Entendeu? Eu não lembro agora mas é de 3 para 8, entendeu? Não sei se agora se é a quantidade de remédio, se é a miligrama. Eu sei que a Carol tava me explicando, minha esposa, a Carolzinha tava me explicando. É de 3 para 8, cara. A Gabriela Ritter tá no hospital agora, lá, com a filha dela. Ela parou, ela ficou longe da filha dela alguns dias para ir em Washington para poder denunciar. É muito triste ver que essas pessoas não são honradas e tratadas como deveriam. A Gabriela Ritter e todos os advogados da Associação das Vítimas de 8 de Janeiro são heróis, cara. Heróis. São pessoas que estão dando a vida ali para poder denunciar esses absurdos todos. E a imprensa brasileira, né, covardemente, omitindo tudo isso, omitindo ou mentindo sobre tudo isso. Né? É algo assim... Eu fico sem palavras quando o assunto é criança em um hospital precisando de ajuda e a pessoa ali batalhando e lutando, né? Isso aí vai ficar gravado na história, maninho. É Vai. importante a gente estar falando essas coisas, né? Porque eu sei que isso parece clichê, né? Ah, vai ficar gravado na história, as pessoas vão lembrar, mas vão mesmo, entendeu? Vão mesmo. Uhum. Eu tô vendo cada vez mais pessoas percebendo o que tá acontecendo, entendeu? E essas pessoas, quem eles perdem, eles não recuperam. Isso é uma coisa que eu já percebi, cara. Quem eles perdem, eles não recuperam, entendeu? Então, não vai ser impune isso não, tenho certeza disso. Pessoal, temos 1 hora de programa, são 2 horas e 13 minutos. Eu queria ficar mais 1 hora aqui fazendo aqueles programas de 2 horas que eu fazia antigamente. Só que eu preciso ajeitar o ambiente aqui, porque daqui a pouco, se você puder, tá chegando, a gente vai ter que ter umas modificações, botar umas câmeras aqui, etc, entendeu? Para a nossa primeira aula do Tradição em Ação. Você ainda tem tempo de participar dela ao vivo, vai ter chat exclusivo para os assinantes, a sala vai ser exclusiva para os assinantes, tá certo? Então você tem tempo de participar da aula comigo, com o seu Sepulda, sobre tradição, hoje às 5h30 da tarde, tá certo? Aqui no link da descrição você tem o botão para você assinar o Tradição em Ação, é baratinho, é R$40 por mês, tá certo? Você tá com a gente aqui participando desse projeto. Certo, galera? Maninho, muito Quem obrigado. ainda não colocou o nome lá, o e-mail, quer entrar agora. Você tem como compartilhar a tela de novo aí, pro pessoal poder ver como é que faz? Cadê? Ô, meu pai. Peraí que eu perdi aqui. Eu tinha saído. Meu pai. Se Aqui, quiser, eu pronto. faço aqui. Não, tá aqui. Aqui, pronto, achei. Compartilhar a tela, vamos compartilhar a tela. Aqui. É o link que tá aqui embaixo na descrição. Isso. Você clica no link e clica ali, ó. Quero entrar agora. Não tem erro. Não tem erro. Entrou ali, ele vai abrir uma nova aba e aí você coloca já o seu nome, coloca o seu e-mail, confirma o seu e-mail, número de telefone, endereço.